Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E Caim respondeu: não sei, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é muito grande, que não posso suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Eu gostaria muito que você marcasse esse versículo. Caim se retirou da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E sua irmã foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, minhas mulheres, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é a verdade. E assim como nós nos alimentamos cotidianamente do pão, do arroz, do feijão, nós nos alimentamos espiritualmente da tua palavra. E é isso que nós queremos te pedir nesse momento. Dá-nos a tua palavra, Senhor. Dá-nos a graça de sermos alcançados por ela.
que ela, como aquela chuva do tempo certo, caia sobre nós, que a tua palavra, como uma espada de dois gumes, ela possa penetrar no mais profundo do nosso coração e alcançar sentimentos, valores, pensamentos profundos que ninguém conhece, somente o Senhor. Que a tua palavra possa revelá-los, trazer à tona, ó Deus, todas essas coisas e dar à nossa vida o curso que o Senhor deseja. Livra-nos de todas as perturbações, de todas as inquietações. Nos abençoe aqui, os irmãos que estão conosco também pela internet, de lugares tão longínquos aqui, de Anápolis mesmo, que todos possamos receber a porção que o Senhor nos preparou. É a nossa oração e a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu, na verdade, venho lendo e estudando com os irmãos aqui nos domingos à noite, o livro de Apocalipse, desde o primeiro capítulo, daquela manifestação do Senhor Jesus a João, o Senhor Jesus já glorificado, o Senhor Jesus que foi pendurado naquele madeiro, que foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou, foi assunto aos céus, está vivo, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor Jesus mesmo, que está vivo, ele se manifestou a João, revelou-se a João ali na ilha de Patmos. E depois nós seguimos aqui, capítulo 1, 2, 3, e hoje eu estava lendo o capítulo 4. O capítulo 4, ele é estonteante. João continua na ilha de Patmos, numa região geográfica ali perto da Grécia. Quem vai para a Turquia, passando pelo mar Egeu, né? Quem vai ali para a Turquia, indo para a Grécia, fatalmente passa ao lado dessa ilha de Patmos. É um local geográfico, tem essa ilha até os dias de hoje, e João estava lá, naquela ilha, desterrado, subjugado por causa do domínio, da perseguição do Império Romano, por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. E mesmo estando naquela ilha de Patmos, perseguido, sofrido, preocupado com a igreja, o capítulo 4 ele é extraordinário, porque diz que João viu uma porta aberta nos céus e ouviu aquela mesma voz que havia falado com ele no capítulo 1 de Apocalipse, dizendo-lhe: vem e sobe para cá. E ele diz que foi tomado pelo Espírito do Senhor e foi levado aos céus. E quando ele chega ali, ele tem uma visão extraordinária da glória de Deus. Ele vê a presença de Deus, a glória de Deus, tudo que aquela presença cerca, o Senhor assentado num alto, sublime, extraordinário trono, de onde ele governa, de onde ele reina, e aqueles seres viventes que a Bíblia vai mostrar em Ezequiel, em Isaías também, que são querubins, serafins, que não se cansam de clamar o tempo inteiro a glória, a santidade, o poder e a honra de Deus. Digno é o Senhor, que era, que é e que há de vir. Digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Porque o Senhor, pela sua vontade, criou todas as coisas. E por meio da sua vontade, tudo que existe veio a existir. Aí eu fiquei pensando, gente, isso é tão real. Esse Deus Criador, esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que existe, tudo isso foi criado por Deus.
eu fiquei me perguntando como é que alguns seres humanos ainda insistem em viver longe de Deus. Como é que Deus, sendo o Criador, isso é uma realidade tão certa, é uma verdade inabalável. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todos. Tudo o que existe veio existir por meio dEle. E eu fiquei pensando como é possível que alguns seres humanos, mesmo sabendo disso, pela palavra de Deus, pela manifestação da sua glória, pela manifestação da sua grandeza, através da natureza, a própria Bíblia diz que a natureza, ela revela a glória de Deus, revela a existência de um Criador, mas a minha grande questão é como é que o ser humano, mesmo sabendo disso, insiste em viver longe de Deus, e o que me choca ainda é porque que Deus permite e porque que Deus não ceifa repentinamente essa humanidade rebelde e desobediente. Eu fiquei lendo Apocalipse, não é? E alguns já disseram que o Apocalipse é como se fosse uma continuidade do Gênesis. Aí me lembrei de Gênesis capítulo 4, essa geração de Caim, que é uma geração que vai viver longe de Deus. Eu li aqui para vocês o versículo 16 e pedi para vocês, prestem atenção no versículo 16. Caim se retirou da presença do Senhor e foi para longe de Deus, habitar na terra de Nod. Caim representa uma geração, um povo, uma sociedade constituída, edificada, organizada, que vive longe de Deus. Apartada de Deus, um povo que não invoca ao Senhor. Ou seja, esse povo conhece a Deus. Caim conheceu ao Senhor, ouviu a voz do Senhor, manteve um diálogo com o Senhor. Mas mesmo sabendo quem é o Senhor, eles não invocam ao Senhor, não adoram ao Senhor, não temem ao Senhor, não honram ao Senhor. Isso acontece só na terra. Porque lá nos céus, serafins, querubins, bilhões e bilhões de seres celestiais glorificam a Deus o tempo inteiro. Mas nesse ser, que é o ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus, que se afastou de Deus por causa do pecado, da iniquidade, na terra nós encontramos seres humanos que receberam a vida de Deus, receberam a imagem de Deus, dons naturais da parte de Deus, a graça natural de Deus revelada na sua criação, mas mesmo assim insistem em viver longe de Deus. Vivem como se Deus não existisse. E se existe na cabeça deles, pode ficar por aí que nós vamos nos virar sem o Senhor. É impressionante, irmãos. É impressionante como isso é uma realidade presente na terra desde os dias de Caim. Eu comecei a ler o Gênesis capítulo 4 e fiquei pensando como é que se saiu essa sociedade sem Deus. Como é que se saiu esse povo longe de Deus? Porque nós lemos aqui, é um fato, Caim se afasta da presença de Deus.
ele não quer andar na presença de Deus, ele não quer andar com Deus, ele não quer viver para Deus, não quer invocar Deus, não quer cultuar a Deus, não quer se submeter à vontade de Deus. Ele quer viver a sua vida do seu jeito, da sua forma, segundo os seus próprios projetos. Essa é uma realidade. Ele não apenas é lançado fora, como ele também se retira da presença de Deus, da presença do Senhor. E essa é uma linguagem muito conhecida de todos nós que andamos com Deus. Gosto muito das narrativas do Velho Testamento, quando um profeta dizia: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. O profeta estava afirmando que ele andava, vivia constantemente na presença de Deus. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Viver na presença de Deus, estar na presença de Deus, andar com Deus, sujeitar-se à vontade de Deus, agradar-se da vontade de Deus, é tudo que nós não vamos encontrar na geração de Caim. A geração de Caim não está na presença de Deus, eles não andam com Deus, eles não querem saber de Deus. Agora, pasmem, eles vão muito bem, obrigado. Constroem cidades, casam-se, dão-se em casamentos, edificam, são criativos, conseguem, por criatividade, desenvolver instrumentos musicais, dominam a arte musical aí da flauta, né, e de outros instrumentos. São habilidosos criadores de gado, dominam a arte de instrumentos cortantes através do bronze e do ferro. Aí eu comecei a ficar chocado, comecei a ficar assustado. Mas como é que pode isso acontecer? Estão longe de Deus, apartados de Deus, não querem saber de Deus, do jeito de Deus, eles até pensam em Deus, mas é do seu jeito, da sua forma, são rebeldes contra Deus. É a geração de Caim. Mas quem imagina que eles se deram mal em termos de prosperidade, de progresso, está redondamente enganado. Nós acabamos de ler aqui. Caim gerou um filho, coabitou com sua esposa, ou seja, casou, formou uma família, gerou filhos. O primeiro filho ele chamou de Enoque. Depois o Enoque gerou um filho que foi o Irade. Ou seja, Caim tem filho, Caim tem neto, Caim tem bisneto, tem trineto, até o tataraneto Lameque. É a descendência de Caim. E é nessa descendência de Caim, quando chegamos em Lameque, o seu tataraneto, primeira, segunda, terceira, quarta geração, as coisas continuam do ponto de vista econômico, do ponto de vista do domínio da natureza, da construção, as coisas continuam caminhando muitíssimo bem. Aí eu fiquei pensando, o Senhor continua no seu alto e sublime trono, Ele continua sendo Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Mas tem uma turma cá embaixo que voluntariamente escolhe não andar com Deus, escolhe não fazer a vontade de Deus.
escolhe com dureza de coração e com resistência de coração não andar na presença de Deus. E se nós achamos que eles vão se dar mal por causa disso, estamos redondamente enganados. Porque, por criação, a imagem e semelhança de Deus, são inteligentes, são capazes, são criativos. Quantas pessoas que você conhece que zomba de Deus, que não teme a Deus, que nega a Deus, que critica a Deus, critica a palavra de Deus, e do ponto de vista social, econômico, é muito próspero e vai muito bem? Muitas pessoas. Eu poderia dizer que é um dos descendentes de Caim, porque segue no mesmo caminho, segue no mesmo espírito, não é? O Jabal aí, desse tataraneto, dessa geração de Caim, eles foram construtores de tendas e criadores de gado. Para nós goianos aqui, né, quando a gente pensa no criador de gado, a gente já imagina, né? O pessoal diz que gado é dinheiro andante, é dinheiro caminhando, né? Eles eram criadores de gado, eram prósperos. Eles faziam tendas, dominaram essa arte. O Jubal já era extremamente habilidoso e criativo. A geração dele, a família dele, eles dominaram a arte musical. Criaram a harpa, a flauta, que coisa extraordinária. Tocavam, cantavam, celebravam. Estava tudo bem. O outro filho aí do Lameque com o Zilar, Tubal-Caim, apesar do nome, né? A família dele foi artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Eles não invocam ao Senhor, não andam na presença do Senhor, mas vivem uma vida perfeitamente normal. Casam-se, dão em casamento, geram os filhos, edificam cidades. Agora a gente começa a perceber algumas diferenças, né? O Caim edifica uma cidade. Consegue imaginar isso? Edifica uma cidade, cerca a cidade, planeja ruas. Algumas dessas cidades mais antigas possuíam aquedutos, possuíam um sistema de serviço de água, ou seja, eram inteligentes, tinham engenharia, e o Caim constrói, edifica uma cidade. Construir, edificar, essa capacidade criativa é um reflexo da presença de Deus em nós. Mas eles não andam com o Senhor, eles não temem ao Senhor, eles não se sujeitam ao Senhor. Mas aqui começa a diferença. Essa arte, essa capacidade criativa não é para honrar ao Senhor e nem para glorificar ao Senhor. Eles constroem, eles edificam, eles prosperam, eles têm uma sociedade que caminha e caminha bem, só que não caminha para a glória de Deus. Essa cidade que ele edifica, ao invés de reconhecer a glória de Deus e homenagear ao Senhor, dar nome àquela cidade, de modo que trazesse a memória das futuras gerações, a glória do Senhor, a bondade do Senhor, o poder do Senhor, o Caim dá o nome do seu próprio filho àquela cidade. Edifica uma cidade e dá-lhe o nome de Enoque, o seu primeiro filho, homenageando o seu primeiro filho. Eles vivem deles, por eles e para eles. Não vivem por Deus, nem para Deus e nem para a glória de Deus. Escolheram viver longe do Senhor e da presença do Senhor.
mas constroem, edificam, prosperam, são trabalhadores, criativos, prósperos, têm música. Mas aqui percebemos uma outra diferença. Até então, quando se falava em música, em celebração musical, era para honrar e glorificar o Senhor. Eles são criativos, são habilidosos, dominam a arte da música, mas essa música não é para a glória de Deus. Eles são capazes de grandes realizações por causa da graça de Deus, por serem criados à imagem e à semelhança de Deus. Tem muitas habilidades, mas tudo o que fazem, tudo o que conquistam, não é para a glória de Deus, não é para glorificar a Deus, é para a sua própria glória. Dominam aí essa arte, né, do ferro e do bronze, mas para fazer instrumentos cortantes, instrumentos de guerra, de domínio, de subjugar outros. Vivem como se Deus não existisse e não fez a menor diferença. Viver com Deus, honrar a Deus, é uma escolha que fazemos. E nós lemos no versículo 26, que foi somente depois que Sete nasceu, e que Sete, filho de Adão, gerou Enos, que daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Ou seja, uma outra geração que resolve, que decide buscar ao Senhor, andar na presença do Senhor, viver com o Senhor, viver para a glória de Deus. A partir de Enos, eles começam a invocar o nome do Senhor. Agora, é interessante se nós comparamos as duas gerações. A geração de Caim, nós vamos ter aí como relevantes as suas criações, as suas conquistas, as suas ações, as suas realizações, só que são ações e realizações que não são para a glória de Deus. Agora, quando eu olho para essa geração que resolve invocar ao Senhor, que resolve buscar ao Senhor, que resolve andar com o Senhor, não faz menção de realizações, de construções, de edificações, mas faz menção como ponto alto o relacionamento com o Senhor. Se o Enoque, descendente de Caim, dá nome à cidade que ele edificou, o Enoque, descendente de Enos, diz que ele andou com Deus. Ele não edifica cidade, ele não cria gado, ele não constrói tendas, não constrói flauta, ele não faz nada disso, não domina arte, não tem grandes realizações, porque a grande realização da sua vida e da sua existência é andar com Deus. A alegria da vida dele não é o que ele faz, o que ele realiza, mas é o relacionamento que ele tem com o Senhor. E é tão extraordinário, o relacionamento desse Enoque é tão próximo de Deus, é tão íntimo com Deus, que ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Andou Enoque com o Senhor. É diferente desses descendentes de Caim. É diferente dessa sociedade que se constrói, e bem, com grandes realizações, mas sem o Senhor. Deles, por eles e para eles. Tem gente que continua fazendo algumas correlações infelizes, achando que suas realizações,
suas conquistas são sinais da aprovação de Deus. E eu estou mostrando aqui, juntamente com vocês, pela palavra de Deus, que esses descendentes de Caim têm grandes, extraordinárias realizações, mas não andavam com Deus, não temiam a Deus, não serviam a Deus, não invocavam a Deus. Tem muita gente que correlaciona as suas realizações como se Deus estivesse aprovando as suas vidas. Não. A aprovação da nossa vida diante de Deus depende do nosso relacionamento com Ele e não daquilo que nós realizamos, conquistamos, edificamos, fazemos, de jeito nenhum. O que torna um homem aprovado diante de Deus, o que torna uma mulher aprovada diante do Senhor, é o relacionamento com o Senhor, é andar com o Senhor, é temer ao Senhor, é se agradar do Senhor, é viver uma vida agradável ao Senhor. Glória a Deus. O homem de hoje, essa sociedade moderna, é um reflexo da geração de Caim. Escolheu viver sem Deus. E do ponto de vista econômico, social, do progresso, do desenvolvimento, vai se saindo muito bem. O homem é capaz de grandes coisas. Foi criado assim por Deus. Muitos podem viver sem Deus. Mas eu espero que nós que estamos aqui, que nos reunimos aqui para invocar a Deus, tenhamos o entendimento e a compreensão de que não vale a pena e de que nós não queremos viver sem Deus. Que nós fazemos uma escolha de todo o nosso coração. Mesmo que eu pudesse viver sem Deus, eu não quero. Mesmo podendo fazer grandes conquistas e realizações, não me interessa. O que me interessa é o meu relacionamento com Deus. O que me interessa é andar na presença de Deus. O que me interessa é ser aceito na presença de Deus. Não como Caim, que foi rejeitado da presença de Deus porque ele era mau. Ele não temia o Senhor. Eu até que poderia, mas eu não quero. Eu quero ser parte de outra geração. Pode até ser uma geração que não conquista grandes coisas, que não faz grandes realizações, mas eu quero ser parte daquela geração que invoca, que ama, que depende, que honra e que cultua ao Senhor de todo o coração. Glória a Deus. É isso, irmãos, eu fiquei pensando no João, prisioneiro, por causa da palavra de Deus, por causa do seu relacionamento com Deus, porque vivia uma vida com Deus e para Deus. João não vivia para si, ele vivia com o Senhor e para o Senhor, ele vivia para a glória de Deus. Não vamos encontrar realizações, ações, edificações, um nome célebre por aquilo que fez ou por aquilo que realizou em João, mas nós vamos encontrar um homem que serve a Deus, que teme a Deus e que ama ao Senhor de todo o coração. Aí o Senhor abre uma porta nos céus e diz: João, vem aqui que eu vou te mostrar como que a coisa cai em cima. E quando João chega lá, ele tem uma percepção da glória de Deus, do poder de Deus, do domínio de Deus. Mas ele tem uma percepção clara da sua realidade do Império Romano, de uma sociedade que não teme a Deus, que não glorifica a Deus, mas que é um dos maiores impérios de todos os tempos. Reconhecido pela Pax Romana,
reconhecido pelo direito romano, reconhecido pela política, reconhecido pela arte de guerra, reconhecido pelo domínio, pela extensão territorial, e daí eles não amam o Senhor. Eles não conhecem ao Senhor, eles não servem ao Senhor. Mas João, que está preso, isolado, usurpado no seu direito, na sua retidão, vilipendiado, humilhado, ele ama o Senhor, ele conhece o Senhor, ele anda com o Senhor, ele vive para a glória do Senhor. Essa é a diferença, queridos. E eu fiquei pensando nessas coisas, como que é diante de um Deus real, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, um Deus eterno, como é que é possível construir uma sociedade sem Deus? É. Organizadíssima, fantástica. Aquele Império Romano é uma coisa extraordinária, mas é uma construção humana. Deles, por eles e para eles. Não é para o Senhor, nem para a glória do Senhor. Assim são os descendentes de Caim. Mas eu quero encerrar dizendo que Enoque andou com Deus. Nós não vamos encontrar nenhuma cidade edificada por Enoque. Nós não vamos encontrar nenhum instrumento fabricado por Enoque. A única coisa que nós vamos encontrar como ponto alto dessa existência é que esse homem andou com Deus, na presença de Deus, amou Deus de tal forma, de tal maneira, e foi pelo Senhor amado que o Senhor o tomou para si. Nós podemos viver uma vida de relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, como uma decisão, como uma escolha. E por isso eu dizia hoje de manhã, nós precisamos converter o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos tomar uma posição, isso procede de nós. Essa decisão de andar com Deus, de honrar a Deus, de amar a Deus, de caminhar com Deus, isso é nossa, queridos. Somos nós que decidimos. E não importa se existe aí uma geração, um povo que voluntariamente, ostensivamente, não ama a Deus, mas faz grandes coisas e continua fazendo. Não é isso. O que importa é o relacionamento com Deus, e isso é uma decisão do nosso coração. E você precisa se decidir. Nós precisamos decidir de que lado que nós estamos. Nós somos dessa geração que aplaude e busca as realizações de si e para si? Ou tudo que nós fazemos é para a glória de Deus? Convém que Ele cresça e que eu diminua. A grande alegria do meu coração é obedecer, é servir, é fazer a vontade do Senhor. Eu espero que tenha ficado claro. E espero que cada um de nós possamos pensar nisso com todo temor diante do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos nos prostrar diante da Tua presença. Vivemos num mundo e numa sociedade que, regra geral, escolheu viver longe do Senhor. Assim como aquela descendência de Caim. Caim se apartou
retirou-se da presença do Senhor e foi viver a sua vida, construir as suas cidades, criar seus filhos, organizar uma sociedade bem organizada, com grandes realizações, mas sem a graça, sem a alegria, sem a presença do Senhor. A nossa alegria é o Senhor. A nossa porção é o Senhor. Assim como disse o salmista Davi, o Senhor é a minha porção na terra dos viventes. O Senhor é a minha herança. E olha que Ele realizou grandes coisas, mas todas elas no Senhor e para o Senhor, para que o Teu nome fosse honrado e glorificado. É uma grande diferença, Senhor. Mas essas duas gerações ainda continuam sobre a terra. Daqueles que vivem, que andam, que buscam, que amam e que obedecem. E a geração daqueles que se afastam, que se distanciam, cujas realizações são para a sua própria glória. Ajuda-nos a entender isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus,